Olá, amantes de suspense e mistérios, como vocês estão? Bora mais uma vez desvendar os mistérios de um conto assombrado? Eu sei que vocês gostam, então, preparem aquele lanche, e vamos ao vídeo. Só não vale assistir o vídeo e não deixar o gostei. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever, para o YouTube divulgar o canal e você receber os demais vídeos. Eu sou a Samantha. Neste vídeo vou contar as minhas aventuras aqui perto da minha casa, em Ravenwood. Ravenmoor, o enigma da escuridão. Sinopse: prepare-se para adentrar em um mundo macabro e enigmático, onde sombras escondem segredos e cada suspiro é carregado de medo. No vilarejo de Ravenmoor, cercado por uma floresta sombria, criaturas aterrorizantes como vampiros e almas penadas assombram os moradores. Quando o mal ameaça despertar, a agente Samantha Lancaster do FBI é chamada para enfrentar o desconhecido. A atmosfera sinistra é estabelecida, apresentando a floresta sombria e os misteriosos casarões abandonados que a cercam. Samantha chega em Ravenmoor e procura o xerife para se atualizar sobre os eventos que a levaram até ali. Encontra eventos inexplicáveis durante sua investigação, enfrentando encontros assustadores na floresta e no casarão mal assombrado, despertando o mistério que paira sobre o vilarejo. A história mergulha ainda mais no sobrenatural, com aparições de almas penadas e pistas ocultas revelando o segredo por trás do casarão antigo. O mistério do vampiro sombrio começa a ser desvelado. O terror se intensifica com encontros macabros e descobertas assustadoras na floresta noturna. Samantha se depara com a verdadeira origem do mal, enfrentando criaturas sobrenaturais em seu caminho. A escuridão parece prevalecer sobre Ravenmoor e a agente enfrenta seus próprios medos enquanto o antagonista sombrio ganha força. Uma reviravolta surpreendente muda o rumo da narrativa e a batalha final pela sobrevivência se aproxima. Capítulo 1. A Floresta Sombria. A noite estava densa e encharcada, com uma chuva fina caindo ininterruptamente sobre a floresta sombria de Ravenmoor. Uma bruma misteriosa envolve cada árvore retorcida e cada trilha sinuosa, criando uma atmosfera enriquecida em mistérios e perigos. O som das gotas d'água ecoava entre os galhos como sussurros soturnos, enquanto as sombras pareciam dançar no meio à escuridão. No coração da floresta, erguiam-se 2 casarões abandonados, cada um com sua aura de terror. O casarão antigo, de aparência terrível, tinha paredes de pedra escura e janelas com vidros quebrados. Sua estrutura imponente parecia guardar segredos sombrios do passado. Ao seu lado, o casarão mal assombrado apresentava uma arquitetura tão decadente quanto misteriosa, com suas paredes crivadas de sombras sinistras. Na cidadezinha de Ravenmoor, situada às margens da floresta, os moradores murmuravam sobre acontecimentos estranhos que assolavam o lugar nas últimas noites. As almas penadas eram avistadas perambulando pelas ruas vazias, e as criaturas sobrenaturais eram vistas esgueirando-se pelos becos escuros. O medo e a inquietação se espalharam, e o vilarejo se tornou um cenário digno de pesadelos. A notícia dos eventos inexplicáveis chegou nos ouvidos da agente do FBI, Samantha Lancaster, conhecida por sua habilidade em solucionar casos obscuros e sobrenaturais. Sua opinião como investigadora implacável e sua mente analítica a virou uma lenda nos corredores da agência. Quando o telefone tocou em seu modesto apartamento na cidade, Samantha já esperava por um novo desafio. Ela atendeu com sua voz calma, mas seus olhos azuis transmitiam uma fome insaciável por desvendar mistérios. Do outro lado da linha, uma voz ansiosa de xerife de Ravenmoor descreveu os eventos estranhos que atormentavam o vilarejo. Samantha ouviu cada palavra, sentindo a promessa de um enigma como há muito não encontrava. Sem hesitar, ela aceitou o chamado e preparou sua bagagem. Pegou seu distintivo do FBI, uma pistola, e um antigo diário que sempre a acompanhava em suas investigações mais sombrias. Na capa do diário, uma águia estilizada segurando uma cruz, símbolos que representavam sua crença na justiça, mas também em coisas que escapavam ao domínio da razão. Ao chegar ao vilarejo, uma aura de mistério e inquietação era percebida. Ela se dirige à delegacia local, um prédio modesto com uma placa gasta que exibe: Xerife David Anderson, Justiça e Ordem. O xerife,
Um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e expressão rústica, saudou Samantha com um olhar de alívio e preocupação. Ele era conhecido por sua dedicação à comunidade e sua crença na justiça, mesmo diante de acontecimentos inexplicáveis, que o levou a pedir ajuda ao FBI. Sentados em uma sala iluminada por uma única lâmpada, o xerife Anderson informou Samantha sobre os estranhos eventos que perturbavam a pacata Ravenmore. Almas penadas assombravam as ruas e campos, e o vilarejo estava envolvido em um clima de medo. O xerife teve relatos de avistamentos de criaturas sobrenaturais e sons inexplicáveis que permeiam as noites. O que começou como mero encontros sombrios, rapidamente se transformou em uma avalanche de temor e desespero na comunidade. Samantha escutou atentamente, tomando notas em seu diário. Ela reconheceu o valor das informações iniciais e, ao mesmo tempo, sabia que estava prestes a se embrenhar em uma jornada repleta de enigmas a serem desvendados. Após o briefing com o xerife, ela se encheu de vontade para desvendar o mistério por trás dos acontecimentos sobrenaturais em Ravenmore. Agora imersa na floresta sombria, Samantha sentiu uma sensação única de atração e inquietude. Cada passo a aproximava do desconhecido, e ela estava disposta a enfrentar o que quer que a aguardasse naquele emaranhado de árvores e sombras. Com uma vela acesa, ela começou a desbravar o território proibido, pronta para enfrentar os desafios que esperavam. Seu coração pulsava com a previsão do que estava por vir, e sua mente analítica já traçava estratégias para desvendar os segredos que assolavam o vilarejo de Ravenmore. Assim, com a companhia da escuridão e a coragem como guia, a agente Samantha Lancaster dava início a uma investigação que a levaria a desvendar os enigmas sobrenaturais e confrontar os medos ocultos que assombravam aquele misterioso vilarejo. Capítulo 2. Enigmas na escuridão. Após o briefing com o xerife David Anderson, a agente Samantha Lancaster decidiu começar sua investigação explorando a floresta sombria de Ravenmore. Com sua vela acesa e o seu diário em mãos, ela adentrou o emaranhado de árvores, cujos galhos retorcidos pareciam querer aprisioná-la em um abraço sinistro. A fina chuva persistente pingava sobre as folhas, criando uma trilha sonora inquietante que ecoava em cada passo de Samantha. A floresta era um verdadeiro labirinto, com trilhas escuras e ramos retorcidos, que pareciam sussurrar segredos ao vento. Cada passo era cauteloso, pois o terreno irregular podia esconder perigos desconhecidos. Enquanto avançava, Samantha sentiu que estava sendo observada. Suas costas se arrepiavam com a sensação de que algo ou alguém espreitava entre as sombras. De repente, um movimento rápido à sua esquerda chamou sua atenção. Ela girou a vela na direção do movimento, mas nada estava lá. Apenas as árvores abandonadas e a escuridão que a cercavam. O silêncio parecia opressor, e Samantha notou que o cantar dos pássaros e o farfalhar das folhas haviam desaparecido. Era como se a floresta estivesse parada em silêncio, esperando o desenrolar dos eventos. Ela continua sua caminhada com a sensação de que cada passo que dava a levava mais fundo em um mistério impenetrável. De repente, um ruído estranho ressoou em seus ouvidos. Era como o som distante de correntes sendo arrastadas. O coração de Samantha acelerou. "Quem está aí?" Ela perguntou em voz alta, mas a resposta foi apenas o eco de sua própria voz. O ruído se desvaneceu, deixando-a com um sentimento inquietante de solidão. Continuando a trilha, Samantha se deu de encontro com uma clareira iluminada pela luz da lua que se escondia pelas nuvens. No centro da clareira havia uma figura de pé. Seus contornos eram indistintos, mas Samantha sentiu uma aura sinistra emanando dela. Uma figura parecia flutuar acima do chão, sem deixar pegadas em meio à lama. Samantha tentou se aproximar cautelosamente, mas a figura começou a se afastar, sempre a uma distância segura. A agente continua a segui-la, com a intenção de descobrir sua natureza. No entanto, a cada passo, a figura parecia desvanecer-se ainda mais na escuridão, até que finalmente desapareceu por completo. Perturbada e curiosa, Samantha percorreu a trilha principal. Lá, ela encontrou marcas estranhas no chão. Pareciam pegadas, mas não se assemelhavam a nada que ela já tivesse visto antes. Eram como garras, profundamente impressas no solo. A agente tirou fotos das pegadas para análise posterior. O caminho a levou até o casarão mal assombrado,
onde histórias de aparições fantasmagóricas e sons inexplicáveis eram abundantemente relatadas. Ela hesitou por um momento antes de entrar, mas sua curiosidade e sede por respostas a fez prosseguir. Ao atravessar a porta rangente do casarão, a escuridão se aprofunda e Samantha acendeu sua vela para iluminar o caminho. Passo a passo, ela explora os corredores sombrios e os cômodos empoeirados. As paredes pareciam sussurrar e as sombras dançavam em uma sinistra coreografia. De repente, um ruído agudo ecoou através do casarão, fazendo Samantha dar um salto. "Quem está aí?" ela perguntou novamente. Mas o único som que recebeu em resposta foi o eco de suas próprias falas. Ela forçou uma risada, tentando dissipar a tensão que começava a se acumular. Enquanto mantinha sua exploração, Samantha ouvia passos atrás dela. Ela se virou rapidamente, mas nada estava lá. O casarão parecia estar brincando com sua mente, desafiando-a a enfrentar seus medos mais profundos. Em meio nos corredores sombrios, ela encontrou uma porta entreaberta. O brilho de uma luz fraca escapou pelas frestas, revelando um cômodo oculto. Intrigada, ela empurrou a porta e adentrou ao aposento. Para sua surpresa, o cômodo estava repleto de antiguidades e poeirentos. Livros empoeirados estavam dispostos nas prateleiras, e velhas pinturas adornavam as paredes. Parecia ser um estúdio de algum artista, perdido no tempo. No meio do cômodo, havia uma escultura intrigante de uma figura angelical. A escultura parecia vibrar com uma energia estranha e quase viva. Samantha se aproximou para examiná-la melhor, e seu coração se acelerou. Ela sentiu como se a estátua estivesse observando-a, como se tivesse uma história para contar. Antes que pudesse analisar mais profundamente a estátua, um arrepio percorreu sua espinha. A sensação de estar sendo observada era intensa, e Samantha sabia que não estava mais sozinha naquele cômodo. Virou-se rapidamente, mas a figura que estava ali momentos antes havia desaparecido. Uma mistura de fascínio e apreensão dominava sua mente. Ela sabia que esses eventos inexplicáveis eram apenas o começo de uma investigação que a levaria a enfrentar o desconhecido. A floresta escura e o casarão mal assombrado escondiam segredos que desafiariam sua compreensão do mundo, e a chama do mistério queimava cada vez mais intensamente dentro de Samantha Lancaster. Capítulo 3. Revelações sobrenaturais. Envolta pela aura sombria da Floresta Negra de Ravenmoor, a agente Samantha Lancaster prosseguia em sua investigação, determinada a desvendar os enigmas que permeavam aquele vilarejo. A noite estava densa e cheia de segredos, enquanto a fina chuva persistia a cair, criando uma atmosfera ainda mais inquietante. As histórias de almas penadas que perambulavam pelas ruas de Ravenmoor eram confirmadas à medida que Samantha avançava pela floresta. De relance, ela podia ver silhuetas etéreas entre as árvores, suas formas indistintas flutuando entre o nevoeiro. Eram presenças inquietantes, cujos olhares pareciam penetrar sua alma, como se buscassem revelar os tormentos que carregavam em vida. Enquanto caminhava, a agente também encontrou pistas ocultas que indicavam o segredo por trás do casarão antigo. Manuscritos antigos e pergaminhos empoeirados foram descobertos, contando histórias de um passado repleto de tragédias e sofrimentos. Símbolos esculpidos em pedra adornavam as paredes, e uma aura arrepiante envolvia cada canto da imponente estrutura. Na penumbra do casarão, Samantha encontrou uma passagem secreta, que levou para um cômodo subterrâneo. Ali, tratava-se com um antigo altar, ornado com símbolos misteriosos e velas derretidas. Era como se o lugar carregado de uma energia ancestral, um portal para um mundo além da compreensão humana. Foi então que ela encontrou um antigo livro de couro, contendo registros macabros de experimentos arcanos realizados séculos atrás. O nome de um indivíduo chamou sua atenção, Valerian Van Helsing. Ao que parecia, ele era um caçador de vampiros do século XVIII, com uma reputação terrível e um legado obscuro. Valerian tinha tentado aprisionar o vampiro das sombras que assombrava Ravenmoor, mas suas tentativas falharam, e o mistério se perpetuou através dos tempos. Ao decifrar as páginas amareladas do livro, Samantha começou a conectar os pontos. O vampiro sombrio que assolava o vilarejo parecia ser a entidade mais antiga e poderosa que já encontrara.
Sua fome por sangue humano era insaciável, e seus poderes sobrenaturais tornavam-no quase invulneráveis. Acreditava-se que o vampiro sombrio podia controlar as mentes das almas penadas, usando-as como peões para apaziguar os vivos e assegurar seu domínio sobre o vilarejo. Enquanto mergulhava nas trilhas do mistério, Samantha sentia que cada vez mais as sombras a envolviam. Ela estava prestes a cruzar a linha que separa a realidade do desconhecido, e a escuridão ameaçava consumir sua mente. No entanto, seu empenho em desenvolver o segredo por trás do casarão antigo e enfrentar o vampiro sombrio apenas se intensificava. Conforme as horas se passavam e a noite avançava, Samantha adentrou a floresta. A lua se esconde completamente atrás das nuvens, mergulhando a paisagem em uma escuridão ainda mais profunda. Ela seguiu o rastro de pistas e símbolos até uma clareira sagrada, onde rituais sombrios foram realizados em tempos imemoriais. Ali, diante de um portal antigo, ela sentiu uma presença familiar. O vampiro maldito se revelou, emergindo das sombras, com seus olhos vermelhos, como brasas ardentes. A agente viu diante da personificação do mal, seu corpo pulsando com uma energia sobrenatural que desafiava toda a lógica. O vampiro das sombras sorriu com uma malícia indescritível e sussurrou palavras antigas que pareciam ter perfurado a mente de Samantha. No entanto, ela se manteve firme, desafiando o terror que tentou dominá-la. Em um ato de bravura, ela ergueu um objeto sagrado, usado em suas reflexões, um crucifixo esculpido em madeira de carvalho. A criatura reagiu com um rosnado, incapaz de suportar o poder do símbolo sagrado. Samantha ergueu o crucifixo em sua direção com confiança, enfrentando o vampiro com toda a sua coragem. Ela sente que a esperança reside em sua capacidade de resistir ao medo e ao mal. O vampiro sombrio desapareceu no meio às sombras e Samantha soube que a batalha estava apenas começando. Em meio a aparições de almas penadas e segredos ocultos, ela compreendeu que a chave para desvendar o mistério e enfrentar o terror que assolava Ravenmoor estava intrinsecamente conectado à sua própria coragem e inteligência em face do sobrenatural. Com a chama do mistério acesa em seu coração, Samantha se preparava para enfrentar o vampiro sombrio e desvendar o passado macabro que permeava o casarão antigo. A história do vilarejo e a batalha pela sobrevivência estavam prestes a tomar rumores inimagináveis, e a agente do FBI sabia que só havia arranhado a superfície do que o sobrenatural reservava para ela. Capítulo 4. A ascensão do terror sobrenatural. A noite se estende sobre a floresta sombria de Ravenmoor, como um véu de escuridão intransponível. O vento sussurrava através das árvores, e uma fina chuva continuava a cair, criando um cenário aterrorizante para a investigação da agente Samantha Lancaster. A coragem e a curiosidade que a impulsionavam eram testadas, à medida que ela se aprofundava nos mistérios sombrios que cercavam o vilarejo. Samantha encontrou uma clareira no centro da floresta, onde marcas estranhas se entrelaçavam no chão lamacento. Eram símbolos arcanos, indicando que rituais sombrios haviam sido realizados naquele lugar. A agente Samantha sabia que estava se aproximando da verdadeira origem do mal que assolava Ravenmoor. Enquanto seguia as pistas, ela viu uma figura sombria, à distância. Sua forma parecia uma fusão de homem e fera, com olhos brilhantes e dentes fluorescentes. Era uma criatura sobrenatural, cuja presença emitia uma ameaça palpável. Samantha segurou sua vela com firmeza, guiando-se através do medo. A criatura se aproximou lentamente. Seus passos pesados ecoavam na escuridão. Samantha podia sentir uma aura de medo que a envolvia, mas se recusava a ceder ao terror. Em um ato rápido, ela ergueu o crucifixo que trazia consigo, banhando a criatura na luz sagrada. A criatura recuou, emitindo um uivo apavorante. Parecia incapaz de suportar a luz sagrada e os símbolos de proteção que Samantha empunhava. Ela compreendeu que essas criaturas sobrenaturais eram servas do vampiro sombrio, cumprindo seus desígnios nefastos. Enquanto a criatura se afastava, a agente continuava a seguir as pistas para chegar a uma clareira oculta, até onde um círculo de velas crepitava em chamas douradas. No centro do círculo estava uma figura encapuzada,
sussurrando palavras antigas em uma língua desconhecida. Samantha se aproximou cautelosamente. Seu coração batia acelerado. Ela notou que a figura usava um medalhão com um símbolo estranho, semelhante nos encontrados nos registros antigos do casarão antigo. Era uma marca demoníaca, um selo que conectava aqueles que se entregavam ao mal. "Quem é você?", perguntou Samantha, sua voz ecoando pela clareira. A figura encapuzada mostrava o rosto revelando seus olhos sem vida e um sorriso sinistro. "Você não deveria ter vindo aqui", disse a figura em tom sombrio. "O mal está despertando e você não tem ideia do que enfrentará." Samantha sentiu uma onda de inquietação percorrer seu corpo, mas ela não iria recuar. Ela havia enfrentado criaturas sobrenaturais antes e estava disposta a desvendar os segredos que a floresta noturna escondia. Antes que pudesse fazer mais perguntas, a figura encapuzada desapareceu em meio às sombras. Samantha sabia que estava mais perto do coração do mistério e do mal que permeava Ravenmoor. Enquanto caminhava pela floresta, ela sentiu que estava sendo seguida. Movimentos rápidos e silhuetas indistintas a cercavam, como se o próprio ambiente estivesse se fechando sobre ela. Samantha se sentiu como uma presa em um jogo mortal. De repente, a floresta se ilumina com uma luz ofuscante. Samantha se virou e se viu diante de uma criatura extraordinária, com asas imponentes e olhos penetrantes. Era um ser ancestral, uma criatura sobrenatural de beleza extraordinária. Ela compreendeu que essa criatura era um dos guardiões da floresta, incumbido de proteger os segredos que ali residiam. A criatura emitiu um rugido que reverberou pelos recantos da floresta, testando a coragem de Samantha. Ela respirou fundo, sentindo uma conexão inexplicável com o ser sobrenatural. Em seu íntimo, compreendeu que a criatura estava disposta a ajudá-la em sua busca pela verdade. Samantha ergueu suas mãos em sinal de paz, buscando mostrar à criatura que não tinha intenção de ameaçá-la. Ela sentiu que estava diante de um ser ancestral, um guardião das forças sobrenaturais que habitavam a floresta há séculos. Com uma coragem renovada, Samantha se aproximou do guardião, notando sua expressão menos hostil e mais curiosa. Ela viu que a criatura estava avaliando sua intenção e coração. Nesse momento de comunicação silenciosa, ela soube que precisava fazer uma escolha crucial: confrontar o mal ou se render ao medo. "Guardião da floresta, sou a agente Samantha Lancaster e vim aqui para desvendar os mistérios que assolam Ravenmoor. O mal está despertando e preciso enfrentá-lo para proteger os inocentes. Sei que você guarda segredos antigos e peço sua ajuda nessa jornada." O guardião moveu sua cabeça majestosa, como se entendesse as palavras de Samantha. Em resposta, ele estendeu suas asas e indicou um caminho na floresta, como se convidasse a agente a seguir. Guiada pelo guardião, Samantha atravessou caminhos sombrios e trilhas estreitas, adentrando em uma área da floresta onde a névoa era mais densa e a escuridão mais impenetrável. No centro daquela área, encontrou um antigo altar em ruínas, onde um brilho tênue emanava. No altar descansava um medalhão, semelhante ao que a figura encapuzada usava, e símbolos arcanos cercavam-no. O guardião apontou para o medalhão, transmitindo a Samantha que ali estava a chave para confrontar o mal que assombrava Ravenmoor. Determinada a desvendar o enigma, Samantha tocou o medalhão com cuidado. Uma onda de poder percorreu seu corpo, e imagens antigas se projetaram em sua mente. Ela viu a figura encapuzada realizando rituais sombrios para invocar o vampiro das sombras e trazer uma maldição para Ravenmoor. O guardião emitiu um som grave, como se estivesse aprovando o que Samantha tinha visto. Compreendendo que o medalhão continha o poder para enfrentar o mal, ela o prendeu ao redor do pescoço, sentindo uma energia poderosa emanando dele. Ao retornarem à clareira onde o guardião vivia, uma nova energia tomou conta de Samantha. Ela sabia que precisava encontrar a criatura das sombras, o vampiro ancestral, e colocar um fim em seus desígnios malignos. Enquanto seguia pela Floresta Negra, Samantha se deparou com uma série de armadilhas. Ela parecia que estava ali para proteger o vampiro sombrio, alertando-o de intrusos em seu domínio. No entanto, sua coragem não se abalou e ela conseguiu evitar as armadilhas com inteligência e sagacidade. Finalmente, após uma jornada repleta de perigos e sustos, Samantha chegou a uma clareira secreta,
onde o vampiro das sombras permanecia em seu sono eterno. Seu corpo era pálido como a morte, e seus olhos vermelhos pareciam hipnóticos. O vampiro se despertou quando Samantha se aproximou, e um sorriso sinistro se moveu em seus lábios. Ele se ergueu com graça sobrenatural e proferiu palavras antigas que enviaram arrepios pela espinha da agente. No entanto, Samantha estava preparada. Ela ergueu o crucifixo e o medalhão, criando uma barreira de proteção contra o poder do vampiro das sombras. A criatura soltou um grito de fúria e tentou atacar, mas a agente resistiu com coragem e firmeza. A batalha entre o bem e o mal se desenrolou sob a luz da lua que se escondia pelas nuvens. A floresta negra parecia ecoar os sons da luta, e os ventos sopravam com uma intensidade aterradora. Samantha lutou com todas as suas forças, determinada a banir o vampiro das sombras de uma vez por todas. Ela se lembrou das histórias de Valerian Van Helsing, o caçador de vampiros do passado, e sabia que estava continuando seu legado contra o mal. A agente finalmente conseguiu enfraquecer o vampiro sombrio, enfraquecendo seus poderes malignos. Com um golpe final, ela invocou uma luz brilhante, banindo a criatura para além da escuridão, onde sua malícia não poderia causar mais danos. Quando a clareira ficou em silêncio novamente, Samantha se viu cercada pelo guardião da floresta e outras criaturas sobrenaturais que testemunharam sua coragem e bravura. Eles reconhecem-na como uma guardiã do equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ao deixar a Floresta Negra de Ravenmoor, a agente Samantha Lancaster sabia que a batalha contra o mal estava longe de acabar, mas ela carregava consigo a esperança de que sua força espiritual seria a luz para desvendar os mistérios ocultos e proteger os inocentes das forças sobrenaturais que espreitavam nas sombras. O mal pode ter sido temporariamente banido, mas não extinta, pois logo ele deveria se manifestar novamente em breve. O mundo sobrenatural ainda estava repleto de segredos e perigos que a agente do FBI estava disposta a enfrentar. Capítulo 5. A Ascensão da Escuridão. Apesar da coragem demonstrada pela agente Samantha Lancaster em seu confronto com o vampiro sombrio, a escuridão ainda parecia prevalecer sobre o vilarejo de Ravenmoor. O medo vivia e o desespero se espalhava entre os habitantes, que agora estavam sob a sombra do mal que os cercava. O tempo parecia se arrastar e cada dia trazia novos relatos de aparições assustadoras e acontecimentos sobrenaturais. As almas penadas tornaram-se mais agressivas, assombrando os moradores do vilarejo com lamentos angustiantes e visões aterrorizantes. Samantha não estava imune ao impacto dessa atmosfera carregada de medo. Em seus momentos de solidão, ela se pegava questionando suas próprias forças, confrontando seus próprios medos. A escuridão que envolve Ravenmoor também se infiltrava em sua mente, plantando sementes de dúvida. Ela conseguiu poucas respostas em suas perguntas e se perguntou em dúvida se conseguiria enfrentar o mal que parecia ganhar cada vez mais força. No entanto, mesmo em seus momentos mais sombrios, o destino das vidas inocentes, ameaçadas pelas sombras de terror, a impelia a seguir em frente. Enquanto Samantha se empenhava em descobrir uma forma de banir o mal para sempre, o mal parecia se fortalecer a cada dia. O mal encontrou aliados entre as almas penadas, corrompendo suas essências e tornando-as ainda mais cruéis e sedentas de vingança. Os moradores de Ravenmoor passaram a evitar a Floresta Negra a todo custo, trancando-se em suas casas à noite e evitando qualquer menção ao vilarejo assombrado. A atmosfera de terror era palpável e a esperança de ver a luz do dia novamente parecia distante. Enquanto o mal ganhava força, Samantha precisava enfrentar seus próprios demônios interiores. Ela tinha consciência de que, para triunfar sobre o vampiro das sombras, precisaria encontrar coragem dentro de si mesma e resistir à tentativa de ceder ao medo. Em uma noite tenebrosa, enquanto a fina chuva caía incessantemente, Samantha tomou uma decisão ousada. Ela apareceu ao casarão antigo, enfrentando seus medos mais profundos e encarando as memórias do passado que pareciam ecoar pelas paredes crivadas de segredos sombrios. Ali, no interior do casarão,
ela se deparou com visões assustadoras do vilarejo em seu auge, quando a maldição do vampiro sombrio era apenas uma semente. Ela testemunhou a ganância e a crueldade dos seres humanos, que abriram as portas para o mal se instalar. Em um dos quartos empoeirados, ela encontrou um diário pertencente a uma mulher chamada Isabela, uma das poucas que ousou enfrentar o vampiro das sombras no passado. As palavras escritas com desespero e intuição contavam a história da batalha contra o mal, e Samantha sentiu uma conexão profunda com a mulher do passado. Através do diário, ela entendeu que o vampiro sombrio era um ser antigo, cuja origem remontava a tempos imemoriais. Ele se alimentava da dor e do sofrimento humano, alimentando-se da escuridão presente nos corações daqueles que sucumbiam à ganância e à maldade. Samantha sabia que precisava encontrar uma maneira de enfraquecer o vampiro das sombras em sua essência, atacando-o onde ele era mais vulnerável, naqueles que o serviam. Ela se aventurou mais fundo na Floresta Negra, seguindo um rastro de sinais místicos que a levou até uma criatura das trevas, que já havia enfrentado anteriormente, o Pai da Noite, quase tanto assustador quanto o vampiro das sombras. A agente encarou a criatura diretamente, reconhecendo a dor e a angústia que ela carregava. Eles estabeleceram uma conexão empática e Samantha sentiu que o próprio coração do ser sombrio ansiava pela liberdade. Com coragem e empatia, Samantha encontrou uma forma de ajudar a criatura a romper os grilhões que o prendiam ao vampiro das sombras. Eles se uniram em uma aliança voluntária, ambos certos a acabar com o mal que os ameaçava. Enquanto o dia amanhecia, Samantha se dirigia ao vilarejo, sabendo que havia tomado uma decisão que poderia mudar o curso dos eventos. A escuridão parecia prevalecer, mas a chama da esperança crescia dentro dela, alimentada pela coragem que encontrou em si mesma e na criatura das sombras que a acompanhava. Enquanto o dia chegava ao fim e a noite se aproximava novamente, Samantha estava preparada para a batalha que definiria o destino de Ravenmoor. A escuridão e o terror puderam prevalecer por enquanto, mas ela estava determinada a fazer com que a luz emergisse e triunfasse sobre as sombras. Capítulo 6. A profecia e a revelação. Enquanto a escuridão continuava a envolver Ravenmoor, a agente Samantha Lancaster persistia em sua busca por respostas e soluções para enfrentar o mal que ameaçava o vilarejo. Em suas pesquisas, ela encontrou referências a uma antiga profecia que poderia ser a chave para resistir ao vampiro das sombras e suas criaturas. A profecia falava de um artefato sagrado, conhecido como o Cálice da Luz, que detinha o poder de banir o mal e restaurar o equilíbrio entre os mundos dos vivos e dos mortos. Segundo a lenda, o cálice havia sido escondido séculos atrás, e apenas aquele com um coração puro e a coragem de enfrentar a escuridão poderia encontrá-lo. Empolgada com essa descoberta, Samantha compartilhou a profecia com o xerife, que ouviu atentamente, mesmo cético. No entanto, a esperança começou a surgir entre os moradores de Ravenmoor, pois a profecia trazia a promessa de que ainda havia uma chance de resistir ao mal que os assombrava. Enquanto a agente e o xerife discutiam sobre como encontrar o Cálice da Luz, uma revelação surpreendente mudou o rumo da narrativa. Uma moradora idosa de nome Margaret revelou-se como uma testemunha oculta das antigas batalhas contra o vampiro sombrio. Ela contou sobre a história de um ancestral, que era um dos primeiros guardiões da floresta. Esse guardião, que tinha o mesmo sangue de Margaret, conhecia a localização do Cálice da Luz e havia feito um juramento de protegê-lo a todo custo. Com sua memória trazendo à tona detalhes há muito esquecidos, Margaret liderou Samantha e o xerife até uma passagem secreta no interior do casarão antigo. Através de corredores escuros e salas abandonadas, chegaram a uma câmara oculta, onde um pedestal estava vazio, esperando pela presença do Cálice da Luz. No entanto, antes que pudessem comemorar a descoberta, uma onda de escuridão inundou a câmara, e o vampiro das sombras surgiu diante deles, acompanhado de suas criaturas sobrenaturais. Ele havia sido alertado sobre os planos de Samantha e estava determinado a impedir que a profecia se cumprisse.
A batalha final pela sobrevivência começou, e o vilarejo se tornou o palco de uma guerra entre o bem e o mal. Samantha e o xerife lutaram com bravura contra as criaturas sombrias, enquanto Margaret revelava seus dons ocultos, conjurou feitiços antigos para proteger o Cálice da Luz. A agente do FBI ergueu o crucifixo e o medalhão, usando a proteção sagrada para resistir ao vampiro sombrio. Em meio à luta, ela encontrou a criatura das sombras que havia se aliado a ela anteriormente, o Pai da Noite. Com seu auxílio, ela encontrou uma forma de enfraquecer o vampiro das sombras, enfraquecendo suas forças sombrias e revelando sua vulnerabilidade. No calor da batalha, o Cálice da Luz foi finalmente encontrado, e Samantha soube que era hora de colocar à prova a profecia e seu poder. Ela segurou o cálice com as mãos trêmulas, sentindo uma energia pura e revigorante emanando dele. Ao levantar o cálice, uma luz brilhante e poderosa irradiou-se pela câmara, banindo a escuridão e enfraquecendo o vampiro das sombras. A criatura uivou de dor e raiva, percebendo que a profecia estava se cumprindo e que seu fim estava próximo. Com seus aliados ao seu lado, e a luz da esperança brilhando em seu coração, Samantha enfrentou o vampiro sombrio, em um confronto final. Usando a força de sua convicção e a pureza de seu coração, ela invocou o poder do Cálice da Luz, enfraquecendo o vampiro até que ele desaparecesse na escuridão da qual surgiu. O vilarejo de Ravenmoor foi libertado da maldição que o assombrava, e a luz da esperança, finalmente começou a surgir. As criaturas sobrenaturais se dissiparam, e a Floresta Negra voltou a ser um lugar de beleza selvagem, sem o terror que antes assombrava. Os moradores de Ravenmoor puderam respirar novamente, sabendo que sua coragem da agente Samantha Lancaster tinham triunfado sobre o mal que os cercava. A antiga profecia havia se cumprido, e o equilíbrio entre os mundos estava restaurado. Samantha sabia que sua jornada ainda não havia acabado. Ela havia testemunhado a força do sobrenatural, e aprendido sobre a importância de resistir à escuridão, não apenas pelos outros, mas por si mesma. Ela sabia que enfrentaria novos desafios, mas agora carregava consigo a certeza de que a luz sempre prevaleceria sobre as sombras. Enquanto deixava o vilarejo de Ravenmoor, o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes e cintilantes. Samantha olhou para trás uma última vez, sabendo que aquela história de mistério e terror seria lembrada por gerações, como uma prova de que, mesmo nas trevas mais profundas, a esperança e a coragem podem iluminar o caminho para a salvação. A batalha contra o mal pode ter sido vencida, mas a jornada da agente Samantha Lancaster estava apenas começando, e ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o destino lhe reservasse. Fim. Não se esqueça de se inscrever no canal Contos Reais, Catal.